Olá, amigos. Nossa leitura de hoje, Jesus no Lar, capítulo 37, o Filho Ocioso. Ontem foi quarta-feira e nós não conseguimos fazer a gravação por conta de muitas atividades profissionais e algumas pessoais também. Mas vamos hoje, quinta-feira, completar então a gravação dessa semana. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência, regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu, no entanto, uma das sentinelas lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade de nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugistes aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou durante alguns momentos e concluiu. Aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem lhe honra as leis
com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá tirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Muito bem, então a lição de hoje, ela trata do quê? Está logo na primeira frase do texto. A Assembleia conversava sobre os problemas da fé em Deus. E aí Jesus retrata esse lugar, não é? Esse lugar exuberante, bonito, esse reinado farto de beleza e de possibilidades, que é a casa do Pai, onde estão seus servos, que somos todos nós. Alguns mais atentos, alguns mais conectados com o Pai, com o dono da propriedade, e outros vivendo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com os seus próprios parâmetros, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso com nem com o reino e nem com os trabalhadores do reino. Então é uma analogia que Jesus usa para falar exatamente da nossa condição. E aqui ele vai retratar alguns servos que nunca se afastam dos olhos do Senhor e que sempre o buscam. E buscam ao Senhor, buscam a Deus de que forma? Através da oração e através de honras que aqueles servos prestam a Deus, levando flores de ternura e tomando sobre si novas tarefas, novos trabalhos, porque a maneira mais agradável de mostrar o nosso amor, mostrar a nossa fé e a nossa conexão com Deus é sermos servos ativos e operantes no seu reino, trabalhando em seu nome para a melhoria dessa terra, para a melhoria das criaturas. Quando nós cuidamos da criação de Deus, que é a natureza e as suas criaturas, neste cuidar, neste doar-se, está então o sacrifício mais agradável a Deus. E aqui nós estamos então, o que Jesus está falando para nós nessa história é da fé ativa, da fé operante. A fé sem obras é uma fé questionável, não é? E nós temos vários textos de Emmanuel, por exemplo, que vão falar exatamente da importância de uma fé que não só sustenta, renova, mas opera. A fé sem obras é uma fé morta. Então, as obras são portas adentro de nós mesmos e as obras são portas afora de nós mesmos, né? Estamos sempre operando na melhoria do reino interno e na melhoria do reino externo. Então, esse servo, que até acreditava no Senhor, ele tinha uma fé, ele reconhecia a magnanimidade do Pai, do dono da terra, mas ele não aproveitou do seu tempo para fazer nada em benefício da natureza ou do reino. Pelo contrário, teve uma vida onde ele usou dos seus talentos, da sua força, da sua inteligência para machucar a criação, e na hora em que já lhe falta a força física, as possibilidades de agir como agia, não é? Fazendo aquilo que ele queria, sem se submeter à vontade de Deus, ele vai buscar então Deus, como todos nós fazemos, buscamos o Pai na hora das nossas fragilidades, das nossas dores, na hora em que estamos mais precisados. E aí ele encontra as portas do reino fechadas, porque a prioridade do Senhor era o atendimento aos servos ativos. Era preciso que ele mudasse a sua condição para a condição de um servo consciente, para poder então conectar-se mais diretamente com Deus, aproximar-se de Deus. Nós nos aproximamos de Deus através da sua criação, das suas criaturas. As pessoas perguntam para a gente, mas Deus está muito longe, como me aproximo de Deus? Servindo a criação.
servindo ao seu próximo, que é a criação de Deus. Então, obviamente, a misericórdia e o amor de Deus estão sempre à disposição de todas as suas criaturas, independente daquilo que elas fazem. Mas os favores e as bênçãos serão sempre também proporcionais àquilo que a criatura já consegue devolver à vida e à sua relação de proximidade com Deus, buscando-lhe, visitando-lhe em pensamento. É agradável a Deus este movimento de busca da criatura na sua direção. Então, meus queridos, desejando a todos um dia de conexão, um dia de oração, de meditação, mas acima de tudo, que nossos dias sejam sempre dias de serviço, dias em que nos colocamos em posição de servir a vida, acordando, levantando com essa intenção na nossa mente, para que possamos utilizar os minutos e as imensas oportunidades que cada dia nos oferece de sermos partícipes da cocriação e da melhoria do nosso mundo. Muita paz.